Meu nome é Marcela Andrade e eu faço parte da equipe Lapeti. E hoje estamos dando início à última aula do curso organizado pelo professor Igor, o título do curso é História Social, Combinações Práticas Historiográficas. E eu quero dar alguns avisos iniciais para a gente iniciar a nossa aula de hoje, nossa última aula. Eu quero desde já agradecer ao Igor pela organização desse curso. O curso, com certeza, foi bastante proveitoso para todos que estão aqui. Eu quero agradecer também a todos os palestrantes que participaram durante essas 6 aulas. E agora também vou dar alguns avisos relacionados à nossa organização do laboratório. Bom, primeiro, nós temos algumas modalidades de inscrição no laboratório. Caso vocês queiram se inscrever, se filiar ao Lapeti, basta vocês enviarem para a gente nome completo, link do currículo Lattes e CPF, e também caso vocês possam mandar título de monografia, alguma área de interesse, de pesquisa, seria muito interessante para a gente conhecer quem está entrando em contato com a gente, também saber qual a área de interesse. Bom, até o fim do ano nós teremos também alguns outros cursos, como esse que foi organizado pelo Igor. Nós teremos o curso sobre História das Mulheres, História da Arte e também História Política. Eu também quero comunicar a vocês que nós temos um curso que ele está sendo organizado pelo professor José da Assunção Barros, em parceria com a editora Vozes. É um curso sobre a historiografia como fonte histórica, esse é o título do curso. Ele é um curso organizado pelo professor José da Assunção, em parceria com alguns outros professores, e o curso ele vai iniciar já na semana que vem, no dia 9, e o Matheus vai colocar aqui no chat para vocês alguns links para vocês conseguirem acessar diretamente a parte de inscrição no curso em parceria com a Vozes. Eu só quero avisar que as inscrições estão bem concorridas, estão bem disputadas, e no caso vocês tenham interesse, é bem importante que vocês entrem logo no link, façam a inscrição. Eu também quero comunicar que nesse mês nós teremos início ao nosso novo ciclo do laboratório, chamado Ciclo Interdisciplinar, que é um ciclo que ele tem por objetivo criar um diálogo com as outras áreas das ciências humanas. E nesse mês nós teremos a palestra de uma bibliotecária, vai ser bem importante. E nós temos também alguns outros ciclos, como o ciclo Teses em Debate, Monografias em Debate, o Cinema História. Todas essas informações sempre estarão no nosso Instagram, nosso Facebook. Lá vocês vão receber o link de acesso, o link de inscrição, tá bom? Eu quero agradecer mais uma vez ao Igor pela organização do curso, agradecer à professora Vitória pela aula de hoje, por aceitar o nosso convite. E agora eu passo a palavra para o Igor, que vai apresentar a professora Vitória, tá bom? Muito obrigada, gente. Muito obrigado, Marcele, pelo suporte sempre. E fico muito feliz da gente estar podendo concluir esse curso hoje, ainda mais com uma figura que é extraordinária e muito especial para mim, foi muito especial na minha jornada acadêmica, tanto na época da graduação, como também no mestrado, sendo minha orientadora, uma pessoa que eu aprendi demais e que eu admiro de verdade. Quero te agradecer muito, Vitória, por você estar participando, por você ter acreditado nesse projeto nosso. Eu sei que sempre quando tem uma ideia envolvendo história, quando tem uma ideia envolvendo educação, sempre está pronta para poder colaborar. Te agradeço mesmo de verdade. E a professora Vitória, ela tem doutorado em Ciências Sociais e Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com estágio doutoral na Universidade do Minho, e pós-doutora em História na Universidade do Minho, Portugal. Ela é bolsista CAPES, pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e atualmente ela é professora de pós-graduação em História da Universidade Salgado de Oliveira, e professora da Faculdade de Santa Marcelina e do Centro Universitário Faminas. Ela tem experiência nas seguintes áreas: História de Minas Gerais, História Regional, História Demográfica, Brasil Império e História Comparada. Ela também é líder do grupo de pesquisa Sociedade, Cultura e Trabalho, na região da Zona da Mata Mineira, séculos 18 e 19, e do grupo de pesquisa Política, Sociedade e Economia no Brasil, oitocentista. Ele é membro da diretoria de Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica, entre os anos de 2021 e 2023.
Vitória, é um imenso prazer tê-la aqui e te passo a palavra para você dar esse aulão para a gente. Eu que agradeço pelo convite, Igor. É um prazer poder estar aqui com vocês, partilhar um pouco daquilo que a gente produz, que às vezes nos dá assim, algumas angústias, mas ao mesmo tempo muitas alegrias, já que fazemos aquilo que gostamos muito. Então, tudo isso dá muito prazer. Eu vou sugerir que, durante a minha fala, caso alguém queira fazer alguma observação, alguma pergunta, fique à vontade. Eu não sei como é que vocês estão se organizando, se os alunos abrem microfone ou se isso é feito no chat, e alguém depois passa, mas, assim, eu prefiro que fique bem livres. Tudo bem. A Pode gente ser? faz geralmente as perguntas escritas a gente lê no final. Mas se você quiser também que a pessoa levante a mãozinha. Não, deixa para o final, que eu acho que rende mais. É para não cortar o raciocínio? Rende mais. Mas Tá bom. isso, fiquem à vontade para perguntar, para sugerir, para indagar. E o tema que eu estou trazendo aqui hoje é um tema que é fruto de um projeto do jovem cientista, FAPERJ, que é exatamente tentar entender a freguesia Nossa Senhora das Neves, em Macaé, uma região ainda muito carente de pesquisa. O que a gente tem nós estamos aí engatinhando, obviamente que a gente tem muitos trabalhos para campos, né, para a região próxima, vamos dizer assim, a Macaé, mas para Macaé o número de trabalhos ainda é muito pequeno, e nem por isso a gente não teve um primeiro passo. Nós temos um primeiro passo a partir desses trabalhos, e a partir da minha fala eu vou aqui apontar algumas coisas nesse sentido, né? A princípio, eu não sei se vocês perceberam, mas eu coloquei um título pegando a segunda metade do século XIX, voltado também para terra e família, mas depois, quando eu me toquei a respeito da proposta do curso, eu resolvi, então, trazer fontes, né, metodologia e resultados. Eu acho que aí a gente contempla exatamente o que a proposta do curso Ora Organizado. Eu vou utilizar aqui hoje de 3 fontes principais, que são os registros paroquiais de terra, que o Cristiano teve a oportunidade de abordar aí numa das aulas, os batismos, que o Igor abordou alguma coisa nesse sentido, e vou trazer alguns traços do Almanac Laimer para o Rio de Janeiro. Quando a gente fala, então, né, de registro paroquial de terra, eu tive a oportunidade de ver os slides que foram organizados pelo Cristiano, o slide, aliás. A gente percebe que os registros paroquiais de terra, eles são oriundos da Lei de Terras de 1850. Ponto, né? Inclusive, esse material está disponível para o Rio de Janeiro. Vocês encontram aí várias freguesias, caso alguém tenha algum tipo de interesse. Cristiano também abordou a questão dos debates parlamentares para se chegar até a Lei de Terras de 1850 e os problemas ocasionados com a Lei de Terras, né? E é muito interessante a gente perceber que a própria legitimação e reconhecimento das terras, que seriam, então, encaminhadas às repartições e reconhecimento como terra pública, necessitava de medição, de demarcação e de descrição de terra, né? E a gente vai perceber que isso, pensando numa história interiorana, regional, poderia gerar aí uma série de dificuldades e de gastos, mesmo que exista um momento em que há uma liberação pelo próprio império em fazer esse registro para aquele que necessitasse. Só que a gente vai perceber que nem todos, então,
registra ou reconhece as suas terras nesse período. Vocês aí conseguem visualizar o que eu passei para vocês no slide? Está um pouquinho longe, mas está dando para ver. Tá. Isso aí é exatamente a abertura do livro para Nossa Senhora da Glória e Santa Rita, porque nesse período a freguesia de Nossa Senhora das Neves era associada a Santa Rita também, então é exatamente a abertura do livro. Nessa segunda parte, ou nessa segunda lauda aqui, eu trouxe exatamente um exemplo de registro paroquial de terra. Eu peguei aí um que está mais visível, traduzi ou transcrevi, paleografei e estou trazendo aqui para vocês, exatamente para que a gente consiga entender o que vai vir mais adiante. Então, é o registro do número 6, que está na página 3, de Antônio Coelho Antão de Vasconcelos. Antônio Coelho Antão de Vasconcelos tem na porção de terra dessa freguesia, das Neves, no lugar denominado Frade, as quais partem atestadas com terras de Manuel Inácio dos Santos, pelo córrego, pelo lado direito, com terras de João da Silva Porto, por um rumo divisório que se acha aberto por nova convenção. Pelo lado esquerdo, com terras de Manuel Gomes dos Reis, por um toco de Jequitibá, que está nas terras de Manuel Inácio Soares, mas que nos serve de ponto e ali segue pela carreira de limas e de limões que se acham plantadas até a pedra, donde principia uma carreira de bananeiras, a qual serve de divisa, e dali para a serra. Tudo quanto verter para o lado do baixo, assinado Vasconcelos, cujas terras, vertentes, formam também os fundos das ditas terras. Essas terras obtive por troca que fiz com José Antônio da Costa pela fazenda Bela Vista, que eu possuía no Rio das Ostras, está incompreensível, freguesia Nossa Senhora das Neves e Santa Rita, aos 26 de setembro de 1855. Apresentado, Antônio Coelho Antão Vasconcelos, apresentada aos dias 27 de setembro de 1855, e recebi de emolumentos R$1.880. Vigário Florêncio das Dores Maia. Esse é um exemplo que a gente tem de registro paroquial de terras, e a gente consegue perceber uma série de itens que podem ser analisados, né? A questão do toco, da marca da natureza, a questão dos confrontantes, a presença de lima, de limões, de bananeiras, quer dizer, mesmo que o registro não traga a cultura em si, isso está aqui definido como uma propriedade de produção agrícola, e principalmente de frutas, né? Com relação às fontes paroquiais, e a gente vai utilizar aqui os batismos, a gente sabe, e acredito aí que Igor deve ter abordado um pouco nesse sentido, a questão da reforma católica, voltando lá na Europa, com o objetivo exatamente de organizar, né, os membros da Igreja Católica espalhados pelo mundo, né? Então, as fontes paroquiais de batismos, casamentos e óbitos surgem exatamente com essa finalidade. Vamos controlar, vamos tentar aí fazer uma vigilância maior, tendo o catecismo como meta. No Concílio de Trento, em 1545 e 1563, nós vamos ter, então, uma definição dos registros de batismos e de matrimônio mediante uma fórmula específica.
Tanto que quando a gente pega as constituições do Brasil, chamada de Constituição Primeira do Arcebispado da Bahia, nós vamos ter lá uma fórmula na qual o vigário deveria, então, seguir. Muito embora nós saibamos que nem todos os vigários seguiam, e que, dependendo, inclusive, do próprio perfil econômico, as informações elas poderiam ser maiores ou menores, né, a respeito daquele que estava sendo batizado. No ato do batismo deveria constar, ou nesse assento deveria constar, a data, o nome completo do batizando, a filiação, se fosse conhecida, o local de residência dos pais ou responsáveis, o nome do padrinho ou dos padrinhos, o nome do vigário, e deveria ter livros específicos em cada matriz, ou em cada igreja, ou em cada capela. Tá? Em casos excepcionais, deveriam ser anotados como adultério, como perigo de morte, como mães naturais, etc. No Brasil, então, essa adaptação do Concílio de Trento se faz exatamente com as constituições primeiras do Arcebispado da Bahia, que era exatamente a lei, né, que regularizava esses registros, e que também deveria seguir um modelo próprio. A gente percebe que as fontes de batismos, assim como os registros paroquiais de terra, assim como o Almanac Laimer, é uma fonte que permite trabalhar, seja individualmente, né, seguindo aí uma metodologia baseada, por exemplo, na microhistória, bem como é possível trabalhar isso de forma quantitativa, né, trazendo aí dados seriais. Uma coisa também interessante entre essas três fontes é o caráter nominativo. É possível, então, você pegar um indivíduo aqui, pescar esse indivíduo aqui e vir com esse indivíduo aqui. Então, é permitido quando você consegue esse fio, vamos dizer aí, né, dessa forma. A gente percebe também que o registro de batismo tem uma riqueza documental muito grande, pode ser analisado como um movimento sazonal, nascimento, matrimônio, óbito, né? A nupcialidade, a reconstituição familiar, a mortalidade, causa-morte, estudo da infância, da mulher, da doença, das epidemias, movimentação de espaço, que o Igor, inclusive, trabalhou no mestrado, os nomes e prenomes, os concubinatos, os compadrios, as redes sociais, a cor, como o próprio indicativo social. E isso, obviamente, que dependeria muito, essas informações, do próprio vigário. Tive a oportunidade de pesquisar um pouco as fontes paroquiais em Portugal. A qualidade da fonte paroquial de Portugal é muito melhor do que a nossa. E o Almanac Laimer, né? Deixa eu aqui reproduzir para nós, então. Eu trouxe aqui um exemplo. Peraí. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas deixa eu tentar abrir aqui. Eu trouxe aqui, então, um assento de batismo. Esse assento de batismo ele foi tirado do livro 1 da Nossa Senhora das Neves. Inclusive, esse recorte, pena que vocês não conseguem ver de maneira muito clara, porque está pequeno, é um batismo coletivo, que eu vou trazer, inclusive, aqui nos meus resultados, e que diz exatamente assim. O recorte que eu fiz aqui é diferente desse que eu coloquei como fotografia. Aos 21 de novembro de 1810, nessa freguesia de Nossa Senhora das Neves do Sertão do Macaé, batizei solenemente e pus os santos olhos a Ana, inocente, filha legítima de José Ferreira Barbosa e Alexandrina Francisca Campos, neta paterna de Luiz Ferreira e Maria Luísa, avós maternos José Francisco Campos e Francisca, natural de Macaé. Foram padrinhos o capitão Manuel Ferreira e Rita Francisca Campos, fregueses dessa freguesia, do que, para constar, fiz esse assento.
o vigário João Bernardo da Costa. Então, a gente vê que um batismo de uma inocente, ou seja, é uma criança que traz o nome do pai, o nome da mãe, o nome dos avós, paternos e maternos, ou seja, o local de residência, e a gente percebe que os próprios padrinhos são oriundos da elite de Macaé. Um outro exemplo aqui. Aos 13 de junho de 1809, nessa freguesia de Nossa Senhora das Neves do Rio Macaé, batizei solenemente e pus os santos olhos a Demétrio, inocente, filho legítimo de José e Maria, escravos do tenente Amaro Velho da Silva, da fazenda Atalaia. Foram padrinhos Francisco e Nossa Senhora. E, para constar, fiz esse assento, o vigário João Bernardo da Costa. Então, a gente percebe que é um assento de escravos, que é um escravo legítimo, na qual apresenta o pai e a mãe, apresenta, inclusive, o seu senhor, que é o Amaro Velho da Silva, que é um tenente, um grande traficante de escravos da região, a fazenda ou a localidade, e os próprios padrinhos. Percebemos que a madrinha é Nossa Senhora, algo que as próprias constituições proibiam, mas que é muito comum, né? E, por fim, nós trazemos aí, eu trouxe aí a capa do primeiro Almanaque Laimert, de 1844, que é o primeiro almanaque publicado no Brasil. Ele foi editado no Rio de Janeiro, entre 1844 e 89, pelos irmãos Eduardo e Heinrich Laimert. Geralmente, os assuntos que são trazidos no almanaque estão relacionados à corte, os ministérios, a legislação imperial, e para além dos dados censitários e de propagandas. Também vem no almanaque o que me interessou e o que eu exatamente coletei para os resultados, que são os negociantes, os fazendeiros e lavradores, os fazendeiros de café, fazendeiros de cana-de-açúcar e aguardente, fazendeiro de açúcar e criações e fazendeiros de açúcar. Então, a partir dessas três fontes, e aqui está exatamente um exemplo do almanaque, da freguesia Nossa Senhora das Neves, que é a parte que me interessou. A gente está vendo aí os fazendeiros de açúcar e aguardente e fazendeiros de café. Além disso, traz perfil da sociedade de forma geral. Então, qual que é o principal objetivo, né, dos meus resultados que a gente compartilha com vocês hoje? Então, na verdade, a gente tenta fazer aqui um exercício de perseguir alguns nomes que são notificados como agricultores, usando como fonte principal os registros paroquiais de terra. Em seguida, nós cotejamos alguns desses nomes com o Almanaque Laimert e com os livros de batismo, tendo como destaque principal os produtores de café, de cana-de-açúcar e negociantes em geral, a fim de compreender esses agentes sociais. Para finalizar, os registros paroquiais de terra serão trazidos de forma mais ampla, de forma quantitativa. Então, primeiro a gente vai trazer aqui, metodologicamente, de forma qualitativa, e depois a gente vai trazer esses resultados de maneira quantitativa. Quando a gente fala em Macaé, tal como a gente apontou, a gente percebe que Macaé ele tem um número de trabalhos, né, históricos ainda muito, muito reduzidos. E quando a gente está falando de Nossa Senhora das Neves, e nesse mapa ilustra muito bem, nós temos aqui, né, o litoral, e nós temos aqui exatamente o que nós estamos chamando, o que está de branquinho aqui, está muito pequenininho, o que a gente está chamando de Nossa Senhora das Neves. Observem que é uma região que não é litorânea, mas ela é na serra, né? Ela ou que tem um perfil totalmente diferente daquilo que a gente conhece do litoral de Macaé.
A região ela é ocupada, primeiramente, a partir dos jesuítas, né? A gente tem aí a doação de um aldeamento, né? Esse aldeamento de São Pedro de Cabo Frio, e que depois da expulsão dos jesuítas, ela passa, essas terras elas são redistribuídas. E somente em 1813 é que Macaé passa a ser vila, chamada de São João de Macaé, né? E em 46 foi elevada à cidade. Então, alguns territórios da região que foram desmembrados passaram a pertencer a Macaé, como a cidade de Cabo Frio, ou parte da cidade de Cabo Frio e da vila de São Salvador de Campos, como a freguesia Nossa Senhora das Neves e Santa Rita, a Nossa Senhora de Desterro de Quissamã, e o nosso objetivo aqui, exatamente, o nosso olhar aqui, se faz exclusivamente para Nossa Senhora das Neves. Portanto, em alguns documentos consultados para o período, o nome da freguesia aparece sempre de forma composta. Nossa Senhora das Neves e Santa Rita. Os registros paroquiais de terra, por exemplo, traz assim. Os registros de batismos, não. O almanaque Laimer, também não. E a gente vai perceber que, a partir da sua emancipação, há um crescimento demográfico muito grande. Assim, assustador, eu até diria. Cerca aí, um aumento de 4.227% de 1799 até, ou seja, 14 anos após 1799, nós vamos ter um aumento aí de 4.227% da população de maneira geral. E a população cativa, a gente vai ver um salto assim, extremamente significativo. Enquanto que a gente tem uma população, nesse período, cativo, a população cativa cresceu de 101 para 3.640, ou seja, daí quase 3.468%. Pegando o meu período em si, que é exatamente a virada aí meados do século XIX, a gente vai ver que no ano de 1844, a região ela vai ser marcada por um crescimento assustador de escravos, e principalmente escravos adultos, em consequência, inclusive, da própria vigilância do tráfico atlântico na cidade do Rio de Janeiro, que vem exatamente para a Barra do Rio Macaé, no Porto. Então, a gente vai perceber que, no ano de 1844, essa presença de escravos adultos é significativa. No ano de 1850, essa população era composta de 3.439 almas da população escrava e 2.170 de livres. No censo de 72, a gente vai ter um total de habitantes de 8.348, sendo 5.132 livres e 3.217 cativos. Então, o que a gente observa? Que, a princípio, Macaé se caracterizava por uma região extremamente marcada pela maioria escrava, aos poucos ela vai ser superada pelos homens brancos. Isso se faz evidente exatamente a partir do que a gente vai apresentar aqui. Então, tentando problematizar isso, eu trago um diálogo com Sarita Mota. A Sarita ela traz uma relação, um cruzamento entre os registros paroquiais de terra e o almanaque Laimer para Guaratiba. E ela vem afirmar que se havia, ela vem averiguar, se havia uma relação mais próxima entre as culturas efetuadas
e o reconhecimento de propriedade por parte de alguns senhores. Ou seja, se Guaratiba, ela seguia o modelo do Brasil, da grande maioria dos grandes proprietários não reconhecerem suas terras no registro paroquial de terra. Então, as conclusões da Sarita vêm de encontro, ou vêm demonstrar que Guaratiba seguia o modelo consagrado para o Brasil dos grandes proprietários de terra não legalizarem as suas terras. E Nossa Senhora das Neves, né? Isso acontece ou isso não acontece? Nós sabemos, por exemplo, através do trabalho da Ana Lúcia Neves Ferreira, estudando principalmente os inventários pós-mortem para Quissamã, ela vem dizendo o seguinte: parcela significativa de pequenos lavradores existiam nesse local, ou possuidores de um número pequeno de escravos, e uma enorme concentração de escravos nas mãos de poucos proprietários. A maioria deles residentes na freguesia de Quissamã, e outros tantos na freguesia da cidade. Então, ela está demonstrando exatamente que é uma região que caracteriza por grandes propriedades, com a riqueza concentrada na mão de alguns e poucos escravos. Junto ao Almanac Laimé, catalogamos todas as freguesias que foram notificadas e que pertenciam administrativamente a Macaé entre os anos de 1850 e 60. Nossa Senhora do Desterro de Quissamã, Nossa Senhora da Conceição de Carapebus, ou Carapebus, Barra de São João Batista e Nossa Senhora das Neves, além do próprio município de Macaé. No ano de 1859, os dados para a freguesia de Neves foram divididos em dois: primeiro distrito e segundo distrito. Ou seja, primeiro distrito correspondente a Nossa Senhora das Neves e o segundo distrito para Nossa Senhora da Conceição do Frade. Para a freguesia de Neves, o almanaque notifica, dentro do nosso recorte temporal, informações do ano de 1853 e apresenta o nome de 3 fazendeiros lavradores: a Viscondessa de Macaé, Dr. José Carlos de Almeida Torres, o Barão de Laje e o Barão de Vila Nova do Minho. Porém, não especifica de forma mais evidente a que produção se referia. Assim, optamos em iniciar o nosso recorte no ano, que está no quadro 1, que eu vou passar para vocês aqui, no ano de 1854, por constar categorias mais específicas, como negociantes em geral, está aqui, fazendeiros de café e negociantes de açúcar e aguardente. Economicamente, né, a região ela tem uma característica de produção de açúcar. Porém, a gente começa a perceber que, a partir da virada do século XVIII para o XIX, alguns proprietários, principalmente alguns ocupantes de novas terras, de áreas ainda de terras devolutas, começam a ir exatamente para essas regiões mais afastadas do litoral para o plantio de café. Então, além do café, além de alguns produtores da cana-de-açúcar, nós vamos ter a extração de madeira, de gêneros alimentícios variados, da farinha, do feijão, da mandioca, da laranja, da banana e etc. O café, porém, vai se tornar uma das principais culturas e integrará o circuito do comércio interno que abastecia a cidade do Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX, junto com outros alimentos. Estou usando aqui uma fala do João Fragoso. Esses dados podem ser confirmados junto ao Almanac Laimé. No quadro 1, que é esse que a gente está reproduzindo para vocês, vemos que o destaque incide para a produção de café, além da presença significativa em todo o período recortado para os negociantes em geral, como indica Ana Lúcia Nunes Ferreira, em colheita feita a 80 inventários pós-mortem para Macaé.
De acordo com a autora, em Quissamã houve uma larga produção de açúcar por parte de alguns poucos proprietários, todos eles grandes proprietários. Dentre esses negociantes de açúcar e aguardente, eu ainda estou aqui no quadro 1, estava o conselheiro Inácio Raton, Domingos de Oliveira Maia e Filho, Dr. João José de Almeida Couto, Antônio José Ferreira Braga, Antônio Olavo Rodrigues da Costa e os herdeiros da Viscondessa de Vila Nova do Minho. Tais dados nos levam a deduzir que os engenhos que existiam em Neves provavelmente eram mais antigos e começavam a ser engolidos pela política de preços, alto custos e investimentos, mesmo sabendo que havia por parte do Império o estímulo de criação de indústrias com apoios financeiros e garantias de juros dados pelo governo. Ao cotejar nomes com os registros paroquiais de terras, observamos que apenas um deles tem suas terras notificadas, João Ferreira Braga. Este senhor apresenta possuir a fazenda Lírio, na Sesmaria, que foi concedida a Luiz Duarte Ribeiro, com uma extensão de 1.936 hectares de terra no Rio São Pedro, e na mesma Sesmaria, que vendeu no ano de 1852 a Silvio Florencio de Azevedo Martins Gonçalves, na vertente da Pedra Redonda. Traz seus confrontantes e sua localização. Traz o Bernardo Lopes, o Silvio Florencio de Azevedo Martins Gonçalves, Domingos José Gomes Pinto, Tenente Coronel Antônio Pereira Gonçalves. Essas terras estavam possuídas pelos casais solidários e indivisos, Domingos José Gomes Pinto e Aniceto Joaquim Ferreira. Como vemos, trata-se de uma fazenda com medidas significativas em relação à sua extensão. Apresenta um quadro de fazendas indivisas entre os confrontantes e ainda era uma área fronteiriça com membros da elite militar. Conforme apresentado no livro de batismo de número 5, este senhor é notificado como senador. Apresenta 18 inocentes entre os anos de 1858 e 1873, na pia batismal, e tem a celebração efetuada no oratório da própria fazenda, o que demonstra seu poder e força. Esse mesmo tipo de apreciação nós fizemos com os fazendeiros de café, né? Como visto aí no quadro 1. Para o ano de 1854, são apresentados 90 senhores, produtores de café. Desse total, 49 deles, ou seja, 54,4%, declaram suas terras no livro do vigário, em número bem superior se comparado aos produtores de cana-de-açúcar e aguardente. Desse total, 27 afirmam adquirir a propriedade por compra. Está exatamente aqui. Por compra. Aqui eu fiz uma análise de tudo. Eu vou voltar aqui nessa tabela. Desculpa lá. Sim. 4 por herança. 2 declaram ser concedida a terra pelo governo. 1 adquire por doação. 1 por herança e doação. 1 mediante a compra e herança. E 13 senhores não notificaram a forma de obtenção. Dentre esses 49 proprietários declarados como fazendeiro de café e que estão presentes nos livros de terra, 40 apresentam extensão. É o que nós fizemos aqui nesse quadro 2. Tiramos a média aproximada dessas propriedades em hectares, a fim de observar se a dimensão dessas terras
teria alguma ligação ou afinidade com a cultura declarada, conforme especificado no quadro 2. Dividimos essas categorias em 6 grupos: mais de 500, de 100 a 500, de 50 a 100, de 10 a 50, menos de 10 e sem notificação e total. Como a gente vê aí, nesse quadro, a gente percebe uma predominância desses produtores de café com extensão de terras entre 100 a 500 hectares de terra. Separei esses senhores, né? O capitão Manuel Gomes Braga, Francisco Ferreira da Silva, Manuel Leite de Rezende, Maria Floriana das Neves, Custódio José Teixeira, Inácio Henrique de Souza, Francisco José Pacheco Guimarães, João José Pascoal, Félix José Braga, Silvio Florencio de Azevedo Martir Gil, Antônio José de Figueiredo, Salvador, ou seja, separei todos eles aqui. Em se tratando dos senhores que formam possuir mais de 500 hectares de terra, ou seja, os grandes proprietários, estão João Augusto Stocklin, que é um suíço, Januário de Souza Machado, Joaquim, selecionei todos eles aqui. Todos esses indivíduos, cruzando com os livros de batismos, observamos uma presença marcante nos livros de batismos desses senhores. Apenas para constar e para exemplificar, os herdeiros da Viscondessa de Macaé batizam coletivamente no oratório da própria fazenda, no dia 7 de outubro de 1850, 43 escravos adultos, 2 inocentes, 2 escravos adultos de propriedade de Benedito de Almeida Torres e ainda 2 crianças brancas. Os apadrinhamentos dos escravos são feitos por cativos da própria escravaria e por 2 vezes são notificados pelo vigário como livres. Os inocentes brancos batizados recebem o nome de Francisca e Ricardo. Francisca, nascida no dia 2 de agosto do mesmo ano, neta do Visconde de Mauá, filha de Benedito de Almeida Torres e de dona Joana Luísa de Almeida, e Ricardo, e o outro menino que batizou, na outra criança, Ricardo, de 1 mês de idade, filho de Bento José Ribeiro e dona Maria Joaquina da Conceição. Foram padrinhos da menina, a própria avó, a Viscondessa de Macaé, e Antônio Joaquim Rodrigues da Costa. Esse senhor está presente nos livros paroquiais de terra e declara ser possuidor de 2 fazendas, ambas de nome Conceição, adquirida por compra, à margem do rio Frade. Uma delas com uma extensão de 1.197 hectares e outra de 2.795 hectares, que fazem divisa com o Barão de Laje e o pai do outro batizando, Benedito de Almeida Torres. A madrinha é substituída por Nossa Senhora. Antônio José Ferreira Braga é notificado no livro de batismo como senhor proprietário de 18 escravos inocentes, e o Barão de Laje 11 vezes. Ambas as celebrações estão presentes no livro 7, datado de 1858 a 73. Dentre os declarantes e possuidores de terra com tamanho menor, de hectare menor, estão Inocêncio Caetano Valadão, José Lopes de Oliveira, Jacinto Caetano Valadão e José Henrique do Vale. Esse último bloco de pequenos produtores, vamos dizer assim, ou de pequenos proprietários, que possuem menor extensão, vemos que eles aparecem muito poucos nos registros paroquiais, principalmente no que diz respeito à apresentação dos escravos para batizar. Em relação ao livro de batismo 7, comparamos os respectivos senhores aos batismos de escravos. Inocêncio, Caetano, Valadão, apresenta 3 inocentes na pia batismal. José Henrique do Vale, 4 inocentes. Lourenço Machado da Mota, 5. José Ferreira da Silva, 2. Francisco Cardoso Franco, 2. No livro de batismo 3, de número 4,
nós encontramos Jesuíno Corrêa dos Reis, batizando uma filha de Isabel, além de Antônio Vieira da Silva, também apresentado como pai, e Gervásio Manel Pinto como avó. Observem vocês que quanto maior a extensão da terra, maior seria a participação desses senhores nas redes sociais instituídas via batismo. Outra pista que possuímos sobre esses senhores são que são apresentados como produtores de café no almanaque, se dá a partir de alguns sobrenomes. São suíços, né? Por exemplo, Sadenberg, Stocklins, Raton e Mussi. A maioria deles descem de Nova Friburgo, Cantagalo, para chegar até a região de Macaé e serem produtores de café. Essa presença de imigração suíça na freguesia de Neves demonstra a preocupação da coroa em ocupar novas áreas de cultivo, visando a política portuguesa do uso racional do solo, de modo que as terras incultas pudessem ser utilizadas para o cultivo, né? Uma tentativa aí de fazer um controle das próprias terras devolutas, né? Aqui a gente traz um perfil geral quantitativo e a gente percebe, dos registros paroquiais de terra, a gente percebe que a maior porcentagem é exatamente da compra, seguindo pelo não registrado e pela herança. Chama-nos a atenção aqui apenas uma pessoa que se declara como posse, que era posseiro. Eu recorro aí a Graciela Garcia Bonassa, exatamente para tentar explicar. Ela diz o seguinte, que a prática da posse ela poderia ser muito maior do que aquela que fora notificada no registro paroquial da terra, exatamente porque tal como apontado por Graciela Bonassa Garcia, ela alerta exatamente sobre a omissão dos dados referente aos meios de apropriação da posse, pois o vigário deveria anotar o que o titular lhe descrevia. Então, nós acreditamos que esses posseiros aqui, eles poderiam ser muito maior do que a fonte traz. De um total de 444 propriedades registradas nos registros paroquiais de terra, 13 delas há repetição dos proprietários e vários membros da mesma família. Desse total, 378 possuíam registros de sua localidade. 427 apresentam seus confrontantes. 315 contêm sua extensão. 77 é notificado como benfeitorias. 66 deles traz algum tipo de produção, correspondente a 1,86% do total. Desses 66, 32% eram de cafezais, correspondendo quase 1/3 das produções de cultura naquele município. Nós observamos também que as localidades do Rio Frade, do Rio Morto, do Purgatório e do Córrego do Ouro são aqueles que maior frequência possuem no registro paroquial de terra. Apenas apontando que nós estamos aí num outro projeto, pegando exatamente algumas dessas propriedades e fazendo um trabalho de geoprocessamento, mapeando essas propriedades, para a gente entender, a partir do registro paroquial de terra, para a gente saber exatamente essas extensões. E concluindo, ou caminhando aí para a conclusão, nós vamos afirmar que as redes sociais, elas estão sendo firmadas em Macaé por senhores, né? E a gente percebe que quanto mais alto economicamente, maior poderia ser a sua participação. E essa participação, tal como nós vimos nos registros paroquiais de terra e no batismo, poderiam se tratar de vizinhos, poderiam se tratar de relação de confiança e de bons confrontantes, né?
Existia também redes de apadrinhamentos entre escravo e escravo. O batismo, tal como apontado, reforça os laços sociais via pia batismal, e os registros paroquiais de terra solidificam as relações de afinidade, de parentesco e de vizinhança. Percebemos o interesse de alguns proprietários pelo tráfico atlântico, pelo menos até 1850. Notamos uma força da cultura do café e uso da mão de obra escrava, pelo menos entre propriedades com mais de 100 hectares. Declarantes com menor extensão de terras e produtores de café. A gente percebe que esse grupo possui um reduzido número de escravos em relação aos batismos, o que nos dá segurança em afirmar a existência de uma produção camponesa e de escravarias reduzidas. O café foi o maior expoente agrícola nesse momento e era mesclado com a produção de cana-de-açúcar e de derivados, além da banana, da laranja e do feijão, mesmo que fosse em menor proporção. Os produtores de cana-de-açúcar e aguardente não tinham o hábito de apresentar suas terras ao vigário para que fossem legitimadas. Isso aqui, para que a gente possa aprofundar um pouquinho, chegar às conclusões, tal como Sarita chegou para Guaratiba, é preciso que a gente faça uma análise dos registros paroquiais de terra, dos inventários pós-mortem, exatamente para que a gente consiga entender melhor o tamanho dessa propriedade, ou dessas propriedades, e os registros paroquiais de terras também nos apontam, né? Quanto mais antiga a ocupação do solo, mais fixados na terra se sentiam. A gente percebe que isso se faz principalmente para aqueles que produziam a cana, que eram ocupantes antigos e que não registraram as suas terras legalmente. Os plantadores de café são aqueles que mais reconhecem as suas propriedades. E nós acreditamos que isso esteja ligado diretamente a essas áreas mais novas, como, por exemplo, os suíços, né? Não podemos afirmar que os grandes propriedades de terras não legalizavam suas terras. Para Neves, encontramos grandes extensões de terras sendo reconhecidas, mesmo que esse grupo não seja a grande maioria. Então, a gente aponta aqui exatamente para alguns caminhos, para para pesquisas futuras, inclusive, e levando em consideração que é um trabalho ainda iniciante, só para catalogar essas fontes paroquiais foi um tempo aí muito longo, e agora a gente começa a trazer alguns resultados a partir das pesquisas efetuadas. Eu acredito que tenha gerado uma série de dúvidas, né, já que talvez uma leitura do texto ficaria melhor, né, mas é isso, né? Agradeço aí a paciência, né, de falar de um tema tão caro para a gente, tão necessário, principalmente para a região de Macaé. E é isso, estou aqui pronta para perguntas, para dúvidas, e vamos lá trocar ideias. Obrigadão, gente. Vitória, muito obrigado pela palestra aí, foi realmente excepcional, eu tenho certeza que deu para a gente captar bastante ideias em relação ao que você estava expondo. Eu tenho alguns questionamentos. Primeiro, um questionamento básico sobre o almanac. O almanac, ele trabalha só com essa região do Rio de Janeiro ou ele trabalha com várias regiões do Brasil? Não, você encontra almanacs espalhados pela Bahia, eu tenho certeza, algumas províncias têm almanac, sim. O Rio de Janeiro, eu observo que é um dos mais trabalhados, sabe? É uma fonte maravilhosa, porque ela traz vigários, curandeiros, farmacêuticos, médicos, advogados. Aí vem o que era do meu interesse, né? Os produtores de café, os produtores de cana-de-açúcar, de aguardente, por aí vai. É muito variada as informações do almanac. Em Minas, por exemplo, eu desconheço, Igor. Justamente. Em Minas eu desconheço.
Eu fico me perguntando se você estava falando sobre a questão dessas ligações nominativas que você foi fazendo. A princípio, você pensou pelo almanaque, não foi pelos batismos. Não. Na verdade, foi o seguinte, eu comecei pelos registros de batismos e casamentos. Levantei, assim, de 1800, já está tudo pronto, de 1808 até 1888. É muita coisa, é um volume, assim, gigantesco. Inclusive, esse material está todo fotografado. Se tiver alguém aí interessado, a gente pode repassar, né? Interesse para pesquisa. E daí eu juntei aí uma série de pessoas que planilharam isso, jogaram para o Excel. Depois eu parti para uma iniciação científica, um aluno de graduação fez para mim o lançamento dos registros paroquiais de terra. Jogamos também tudo em planilhas de Excel, com data, propriedade, declarante, vigário, confrontantes, tamanho da propriedade. Depois eu transformei, porque geralmente o tamanho da propriedade ela vem em palmo, em pés, né? Depois eu transformei em hectares. Lembrando que isso pode variar em relação ao Rio e Minas, tá, Igor? Existem medidas próprias de cada província. Né? Depois que eu recorri ao almanaque, porque o almanaque é muito mais fácil, porque ele te dá a lista, né? E você consegue fazer esse cruzamento mais fácil, entendeu? Foi assim que nós fizemos. Metodologicamente, eu acho que essa aqui era a minha grande... o que na verdade, eu queria repassar para vocês é como que é possível você problematizar, né, a história ou a compreensão de uma história regional ligada a uma história que é maior, né, a partir do cruzamento de fontes. Foi exatamente essa ou esse o meu grande objetivo. Mostrar que é possível. A Sarita, por exemplo, ela pegou os registros paroquiais de Terra Paguaratiba, Mangaratiba. Falhou a memória aqui, né? Mangaratiba. Depois ela cruzou com o almanaque. Eu trouxe os batismos, porque eu já tinha os batismos todos levantados. A mesma coisa eu posso fazer com os casamentos e com os óbitos. Eu posso lá fazer uma busca, e catalogar esse povo que eu tenho interesse. É uma microhistória, né? É método mesmo. A intenção era Guaratiba, né? A Jéssica, obrigada, querida. Guaratiba. E você falou sobre a questão do compadrio também, né? Sim. Justamente pela relevância social desses proprietários de terra, tinha essas alianças verticais em relação aos afiliados, e também eu acho que em relação aos seus pares, né, covalentes economicamente, tinha uma relação mais horizontal, né? Você procurava geralmente quem tinha um prestígio social e econômico similar ao seu. Para Macaé, nós já temos dados do Fábio, né, que foi um mestrando orientando meu, que trouxe esses dados de 1808 a 50 para os escravos. Escravos em Macaé, em Nossa Senhora das Neves, é batizado por escravo. Diferente de Muriaé. Diferente de São João Batista do Presídio. Sim, né? Também. Porque o volume de escravo é muito grande. É escravo chegando a todo momento. Inclusive, tem um artigo aí do Jones e do Jorge e do Prata, que é super interessante, porque eles vêm exatamente abordar a quantidade de tráfico, né, de escravos chegando no litoral. É absurdo, principalmente porque o Rio de Janeiro está sendo vigiado. A vigilância é muito, então nós vamos trazer para Macaé, né? Campos, por exemplo. Né? E é muito interessante. A partir de 1850, eu já não tenho um número de adultos escravos batizando, é muito pouco. A forma de apadrinhamento, ela já muda, ela já passa a ser feita. Eu não tenho esses dados aqui para mostrar para vocês, mas já foi feito.
fazer um agradecimento público aqui ao Lúcio, o Lucas. O Lucas, orientando o Cristiano Cristilino, lá da UFPE. Ele fez essas tabelas para mim, ele fez esses gráficos para mim, a gente percebe que, a partir de 1850, quem é padrinha escravo vai ser, na grande maioria, branco. Muda, né? A gente percebe como muda também a própria economia, como a gente percebe que a população de Nossa Senhora das Neves ela está ficando branca. Né? Ou o próprio vigário está omitindo, talvez. Né? Mas a gente percebe uma mudança bem significativa, né, nesse período. E parece também que você falou primeiro tinha a questão da cana-de-açúcar. Sim. Depois passou, o café se tornou mais forte, né? Sim. E os gêneros alimentícios, às Sim. vezes, pode ter essa mudança, né, na estrutura dos batismos, que foi já se formando uma sociedade mais... que já tinha povoado já essa região, já tinha mais uma estrutura social bem edificada, as famílias já estavam já consolidando seus nomes, né? Porque para você poder adquirir a terra, você já teria que ter uma como é que fala? Uma condição econômica para isso. Se você já tivesse uma outra propriedade, mesmo que, não sei se fosse próxima a essa nova que você adquirir, seria mais fácil para aquela pessoa que não tinha terra ainda, né? Pelo menos a lei de terra te dá essa possibilidade. Sim. Favorece quem já é proprietário. Sim, olha que interessante, a quantidade de suíço. Tem alguns trabalhos para Cantagalo, para Nova Friburgo, que abordam esses suíços na região. A quantidade de suíço indo para a região de Macaé deixa muito claro, né, que eles estão indo exatamente para produzir café. Eles estão indo porque querem uma vida melhor. Né? E é muito interessante, a Mariane, por exemplo, a doutoranda do programa, a Mariane trabalhou durante o mestrado as suíças, né? E alguns suíços de Cantagalo. Para Macaé, nós não temos nada, nós temos famílias. Vocês imaginam uma coisa, é claro que esses relacionamentos, é claro que essas redes, tudo indica, a partir de Cantagalo, que essas redes são feitas, na grande maioria, entre eles. Me lembro aqui de uma mulher que era dona de tropa, né, uma suíça. Ela só fazia negócio com suíços. Ela não fazia... Quer dizer, na verdade, é um livro aberto, vamos dizer assim, de opções e de possibilidades. E a região de Macaé, ela carece de pesquisa, porque não tem. Né? Tem essa possibilidade de você também, trabalhando com fontes de outra região, fazer tipo, essa história comparada. Né? Claro. O perfil de Macaé é muito diferente do perfil de Muriaé, por exemplo. Muito diferente do perfil de São João Batista do Presídio. De Juiz de Fora, de Paraibuna, né? de Carangola, de São Francisco do Glória. Estou falando aqui, gente, de regiões mineiras, porque a gente já tem alguns dados, diferentes de Macaé. A gente tem poucos trabalhos, né? Tem grandes colegas lá, mas ainda sobre esses laços sociais, essa ligação, né, social, esse jogo de interesse, essa parceria, vamos dizer assim, não existe. A gente precisa de gente, a gente precisa de mão de obra, viu? Estou falando aqui para vocês, se tiver alguém aí disponível. Tem gente interessada já. Que bom. Deixa eu ver aqui. Que bom. Estou pronta para ajudar no que for preciso. A Jéssica está interessada no material. Que ótimo. Agora que eu estou vendo aqui os comentários, eu não tinha visto. A Jéssica. Esse é o meu... que eu leio para você, Vitória? Sim, por favor. Tá, vamos lá. Vários elogios, né? Seria natural mesmo esse aulão maravilhoso. E parece que o nosso amigo do grupo aqui, Lapete, levantou a mão, só saber se alguma dúvida em relação a... Pode falar aí, o Lucas? Não, o Matheus? O Lucas? Oi, não, é o Matheus. Tá. Desculpa. Primeiro parabenizar a professora pela apresentação, foi muito boa e muito esclarecedora.
E aí, mediante a apresentação, eu queria me referir à senhora por 3 questões que eu acho que seriam interessantes serem respondidas. Uma primeira, de cunho pessoal, seria explicar para a gente como a senhora chegou nessas fontes, né? Você falou de uma ausência de pesquisa sobre Macaé, eu gostaria de entender de que forma e que percurso chegou para vislumbrar o caminho até Macaé. A segunda questão está relacionada até mesmo sobre um catálogo levantado pela senhora, aparentemente bem extenso, e que, de certa forma, vamos dizer que tem um trabalho de vida a ser pesquisado aí. E aí é uma questão mais técnica, né? Eu tenho contato com uns amigos que estão utilizando um software ainda em caráter experimental, que é o Transcribus, né? Que ele faz esse trabalho de certa forma, de tradução, de transcrição de alguns textos. De fonte. Isso, aí eu queria saber se a senhora, no caso, teria conhecimento, se acha que esse desenvolvimento poderia contribuir para vamos dizer assim, um maior adiantamento, né, desse volume quantitativo, aparentemente, que a senhora apresentou. E o terceiro está ligado aí sim a uma questão específica da apresentação, que é justamente esse grupo. A senhora fala muito bem sobre uma relação de concentração de terras, né? Isso me leva a um questionamento de saber se algumas dessas pessoas podem estar ligadas à elite política parlamentar. Até mesmo você apresentou um debate parlamentar, né, sobre a lei de terras. Eu queria saber se alguns grupos, ou especificamente uma pessoa, esteve ligado no parlamento brasileiro durante o período. Né? Basicamente é isso. Ok. Olha só, essas fontes, elas são oriundas de um projeto de pesquisa no momento que eu ainda não trabalhava no programa, por volta de 2000, acho que foi 2000 e pouco. Na época, existia uma mestranda no programa, né, que é a Conceição Franco. Abraço, Conceição! Ela vai ver o YouTube depois. E ela, enquanto mestranda, ela trabalhava no Solar dos Neves, e ela falou no programa, a respeito, com os professores do programa, obviamente, sobre essas fontes, o estado que essas fontes se encontravam. Aí eles fizeram um projeto da FATERJ, que foi aceito, e eles começaram o processo de fotografia. Na época, eu vou pedir perdão se eu esquecer aqui de alguém, mas estava, além da Conceição, o Jones, né, o Jones Freire, Roberto Guedes, o Jorge Prata, a Márcia Mantino, a Cláudia Rodrigues, o Anderson Oliveira, eu acho que... e o Carlos Engelmann. Foram esses. Fotografaram tudo, colocaram num banco de fotografias. Além dessas fontes de batismos, tem visitas, tem... muita coisa. Eu estou mexendo com a ponta do iceberg, né? Só para você ter uma ideia. Porém, né, naquela oportunidade, eles fizeram um livro, pena que ele está lá dentro, ele não está aqui comigo, um livro organizado por eles sobre essas fontes, cada qual trabalhando uma parte dessas fontes. Neste ano agora, inclusive entreguei meu artigo agora recente, eu, Márcia e Conceição, estamos organizando a segunda edição do livro, né, trazendo Macaé e Cantagalo. Então, além de alguns que estavam presentes no primeiro volume, outros foram convidados. Ou seja, o que nós temos transcritos hoje, até 88, de 1808 até 88, todos os batismos. Casamento, nós temos aí de 1810, se não me falha a memória, até 30 e pouco. Óbito, nada foi transcrito. Com relação à transcrição do texto, a partir dos programas, eu nunca utilizei.
Já tentei com um aluno, mas eu... Assim, porque não é uma tradução ipsilítere, vamos dizer assim. Não é uma tradução fidedigna. Você tem que rever. Mas é claro, se alguém tem aí facilidade para trabalhar com isso, não resta dúvida que pode ser uma mão na roda. Uma verdadeira mão na roda. Porque, olha, foram muitos tropeços, muitos problemas. Foram várias pessoas aí digitando livro, digitalizando e planilhando Excel. Hoje eu posso dizer que está pronto, apesar, né, de necessitar de algumas correções. Né? A questão da participação do parlamento, que foi a sua terceira pergunta, eu, particularmente, não trabalhei com isso. Tem aí 3 anos que eu estou mexendo com essas fontes de Macaé. Eu, particularmente, não fui por esse caminho, mas é notório. É notório quando você pega o almanaque e você vê lá senador, você vê lá capitão, você vê lá deputado, né? O velho, esqueci o nome dele, o que eu apresentei aqui no modelo de batismo, que inclusive Mariana Moazzi trabalhou com ele tem uma participação ativa, é um grande traficante, tem uma participação ativa aí com o parlamento, com a política de forma geral. Não é a minha praia, entendeu? Mas que tem aí fios soltos que podem dar curto. Entendeu? É muita coisa para se fazer. Muita coisa para se fazer. Eu vou repetir uma coisa aqui que eu digo sempre. Pena que eu sou uma só. Pois é. O Cristiano parece que falou mais ou menos sobre isso na palestra dele. Sim, ele aborda essa questão política. A questão política para você poder não apenas conseguir, mas manter a terra, né? Manter a posse da terra. O caso dele é muito interessante, que é a Fazenda Beija-Flor, né? Até os Azambuja, né? De legalizar, de não legalizar, quando que legaliza, até isso, olha para vocês verem. Ou seja, o registro paroquial de terras, ele pode ser trabalhado de diversos jeitos e formas. Depende daquilo que você quer fazer. Eu acho, Vitória, uma coisa que pode ser um empecilho para essa questão desse programa, justamente que cada pároco que preenchia esses documentos, eles tinham peculiaridades. Era uma escrita meio que personalíssima, né? Sim. Porque, mesmo que fosse proibido pelas constituições a questão de abreviaturas, você tinha muito isso na questão de sobrenome. Sobrenome, para você desvendar o sobrenome era complicadíssimo. Tinha que fazer essas ligações nominativas, às vezes usar uma lista nominativa junto. É muito interessante. Quando você tem uma padronização da fonte, é possível você ver outra fonte que você consiga ver, entender aquela palavra. Sim. Então, isso às vezes facilita. Familiarizar com a escrita do pároco, no caso, também, né? Eu acho que é muito mais em ter certo cuidado, né, ao paleografar, fazer comparações de letras, tentar olhar o documento, se não aquele um mais adiante, por aí vai. Astúcia mesmo. Experiência. Que investigar. Sim. Então, vou ler aqui a pergunta, então, da Jéssica. A Jéssica está falando aqui que esse aumento da produção do café e a própria diversificação das culturas, bem como essa estrutura campesina, pode estar relacionado ao movimento ruralista do final do século XIX e do começo do século XX? Essa é a primeira parte da pergunta. Então, Jéssica, aqui para Minas, por exemplo, tem para o Rio também. Quando a gente pega aquele congresso ruralista que acontece a partir do final do 19, ali a gente tem, viu, Igor? Né? O Igor, por exemplo, eu tenho esse material, acho que está lá em Niterói.
você tem ali uma série de sujeitos que participam dessas reuniões e que estão exatamente debatendo sobre política, sobre produção agrícola, sobre se deve existir, continuar a escravidão ou não, né, se a república seria mais viável ou não. Sim, isso aí está... Obviamente que essa produção do café ela vai gerar uma série de problematizações. Algumas pessoas, por exemplo, traz o projeto Saquarema como um dos principais motivos aí de mudança estrutural no final do século XIX. Então, a gente percebe, sim, que essa produção do café e essa diversificação da cultura com certeza estaria ligado aos próprios interesses políticos a nível internacional, porque isso também eu tenho que entender, né? Essa ideia de história regional ligada a uma história global, essa coisa conectada, isso existia mesmo. Por que existem tantos debates em relação a isso? A própria lei de terras, né? A própria lei de terra, quando você traz do debate parlamentar, você está exatamente colocando em evidência o que é melhor para aquele grupo. O interesse de um grupo pode ser diferente do outro. E a segunda parte da pergunta dela, Vitória, é a política, primeiramente, de valorização da cultura cafeeira, ela está falando. E no segundo, dada a superprodução do estímulo a novas culturas? A produção cafeeira se estimula as novas... Claro, porque você imagina, a gente tem que pensar toda a história rural a partir da própria evolução técnica agrícola. Uma coisa é você ter uma enxada, uma foice. Outra coisa é você ter um arado ou um trator. Uma coisa é você ter terras disponíveis para você plantar e aproveitar o solo. Outra coisa é você colocar fogo. Né? Ou seja, com o tempo, a própria evolução humana vai demonstrar, é claro que isso demora um bom tempo, vai demonstrar que existe a necessidade de aproveitamento da terra, principalmente quando a fronteira fecha. Então, em que período essa fronteira vai se fechar? Isso faz toda uma diferença. E por que determinados indivíduos mantêm esse poder de propriedade? Dificilmente eu tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho com o registro paroquial de terra para Minas, na região de Muriaé. Dificilmente a gente vai ver famílias inteiras se apropriando de terras e formando um grande latifúndio. Eu trabalhei aí com três freguesias próximas. Existia uma que isso era gritante. A gente tem que pensar pelo próprio interesse do grupo, da família. Da mesma forma que faz negócio, que eu tenho ali um companheiro, um vizinho que é o meu companheiro, eu sou capaz de matar esse vizinho se ele me ferir. Então, a gente percebe que os questionamentos, os problemas históricos, eles podem ser muito maiores do que a gente possa imaginar. Por que mata? E por que não mata? Por que você tem uma relação de vizinhança boa? E por que você não tem? Mata-se por bica d'água. Mata por benfeitorias. Mas, ao mesmo tempo, aquele mesmo que eu matei é padrinho do meu filho. Me lembro aqui, né, do Código do Sertão. Maravilhoso aquilo, né? da Maria Silva de Carvalho Franco. O interior ele é muito diferente. E existem algumas características que eles são muito próprias. Por isso que a história nós não generalizamos, por isso que a história é tão bonita, por isso que ela faz a gente brilhar os olhos. É o verdadeiro prazer. Justamente. Vitória, você acredita que essa questão por exemplo, um proprietário de terra com grandes
grandes lotes, grandes propriedades, ele poderia exercer também influência em outra freguesia? Com certeza. Já que não tinha muito Se bem desenhado. As redes de negócios, isso fica muito evidente. Conversando recente, fazendo um artigo ali para a região de Cachoeira de Macacu, né, pegando ali... É muito interessante. Nós pegamos um documento lá do século XVIII que tinha produção de carne salgada vindo do Paraná, da região do Paraná. Você imagina? E de um sujeito que tinha terra lá e tinha terra cá. Essa conexão ela é muito maior do que a gente possa imaginar. Perfeito. Não é? Agora, não resta dúvida, né? Volta aqui a Sérgio Buarque de Holanda. O nome de família ele é marcante. O sobrenome. Ah, você é filho de quem? Né? Vitória, Jéssica, eu gostaria de saber como é que ela faz para ter acesso a esse material, para poder... Passa para ela o meu WhatsApp, Tá. que eu converso com ela no privado. Deixa... Ela mora no Rio? Eu não a conheço, mas ela pode procurar as meninas aqui. Manda lá as dicas. Para mim, eu tenho que ir a Niterói agora, em agosto. Qualquer coisa, você dá um pulo lá. A gente dá um jeito. É muita coisa, é muita coisa. Passo para você com todo prazer. O Ailton está elogiando aqui a palestra, falando que é encantador o caráter indiciário da pesquisa histórica com documentos. Como a análise é feita e todas as possibilidades de estudo. Me encantou isso na pesquisa da professora. Parabéns pela apresentação. Ah, muito obrigada. A Zenaide Lopes Pereira falou que a aula maravilhosa. E mais alguns elogios, né? Agradeço a paciência, agradeço as perguntas. Sou muito receptiva, sou muito aberta, sou muito tranquila. O que é meu não é meu, eu passo tudo para os outros. O Igor sabe disso. Tem que ser assim mesmo, a gente faz essa pesquisa histórica. Vitória, vou deixar um espaço. Natália, você está aí, meu bem? A Natália está aqui, a Natália Leopoldina. Ó. Ah, bom. Que delícia. Se quiser deixar suas redes sociais, Vitória, algum contato, que posso falar com você? Deixa eu... Um e-mail. Sim, vou deixar. O pessoal pode trocar uma ideia. Deixa eu abrir aqui meu Facebook. No Facebook eu estou como Vitória Schettini. No Instagram também. Deixa eu colocar para vocês aqui. Ah, tá. Eles gostariam que você confirmasse a questão da disciplina. Sim. Eu enviei um e-mail aí que eu mais uso, porque tem tanto e-mail que eu prefiro usar um, máximo 2. Olha só, a disciplina que vai acontecer esse semestre, ela é online. O nome da disciplina é Política, Economia e Sociedade no Longo Século XIX. Vai acontecer às quintas-feiras, das 9 ao meio-dia. Acontece no Google Meet, como aqui. Vai estar conosco nessa parceria a Edna de Matos Antônio, da Federal, que é uma especialista no período, mas em política, é da Federal de Sergipe, e a Sarita Mota, que é uma professora, uma pesquisadora, né, lá da Universidade em Lisboa. No Instituto... não vou saber aqui, eu sempre me agarro aí. Mas ela trabalha lá em Lisboa e é uma parceira nossa do grupo de pesquisa também. Aliás, as duas. Então, será uma disciplina
ministrada por mulheres. É isso. Para quem tem interesse, no link do PPGH da Universo, é só enviar um e-mail para a Amanda, que é a secretária, ou ligar para lá. Agora, a Amanda está o tempo todo na secretaria lá, não tem problema algum, pode ligar que ela vai atender, porque antes ela estava rodando na instituição, agora ela está só quietinha. Então, eu vou colocar aqui a página para quem tiver interesse. Tem que fazer lá a inscrição. O Igor, melhor do que eu, porque ele fez a inscrição. O que você teve que apresentar? É um documento de que eu estou matriculado na universidade, no meu programa de pós-graduação, e uma carta no caso do meu orientador, falando que ele... Desculpa aí. Não, que a grade combina com a minha disciplina, com o meu curso, e que ele, entre aspas, autoriza essa participação, né? Sim. Que o programa autoriza essa participação, reconhece. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 12 de agosto. E qualquer coisa também é só mandar para mim uma mensagem, que se tiver algum tipo de dificuldade, mas não vai ter, não. Não tem dificuldade, não. Eu espero que tenha dado tudo certo, eu já mandei. Deu sim, já me enviaram. Que bom, então tá ótimo. Pessoal, antes de tudo, gostaria de agradecer a todos que participaram desse curso, agradecer a paciência de todo mundo que esteve com a gente desde o primeiro dia, agradecer imensamente o suporte do pessoal do Lapeti, a ideia que foi elaborada e respaldada por nós, por mim, pelo professor José da Assunção, e agradecer a todos que participaram nas palestras e contribuíram demais para esses estudos históricos, para a questão da gente discutir história social com outras disciplinas, discutir a história social e dentro das suas possibilidades. E acho que foi gratificante para todo mundo aqui poder participar desse curso e poder aprender muito. E eu aprendi muito e gostei de ter participado como palestrante também. Creio que futuramente a gente possa organizar uma outra edição e gostaria de contar com vocês novamente. Vitória, não teria como terminar esse curso de forma melhor, né? Como eu te disse, fechar com chave de ouro. O Igor e povo, né? Eu agradeço aí a vocês pelo convite. Assim, aqueles que me conhecem sabem que o meu tempo é realmente muito louco, né? Muito corrido. E quando o Igor me fez esse convite, eu falei assim, olha, eu tenho que me organizar. O grande problema era a data. Eu falei assim, olha, eu queria tirar uma semana em julho e consegui fazer isso, né, para descansar um pouquinho. E que bom que eu estou aqui. Obrigada a todos vocês que tiveram aí a paciência de nos ouvir. É muito bacana a gente saber que as pessoas nos escutam, né, que as pessoas que gravam alguma coisa daquilo que nós falamos, a aprendizagem se faz assim, através da troca, né? É isso. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. E é bom ver que as pessoas estão engajadas nessas discussões, nesses debates. Bom demais, né? Muito bom. Muito bom. Quanto mais pessoas a gente atingir... Isso é crescimento para todos nós. Com certeza. Maior será nosso sucesso. Isso aí. Pessoal, muito obrigado mesmo de coração a todos vocês aí. Eu acredito que a Marcele deve ter alguns recados. Tem, Marcele? Oi, Igor, tenho sim. É só mesmo alguns avisos referentes à questão, reforçar também o que eu já falei no início, né? Referente à questão da inscrição no laboratório. Caso vocês queiram se filiar ao LAPETI, que é o laboratório em teoria da história, interdisciplinaridades, basta vocês enviarem para a gente nome completo, link do currículo Lattes e CPF. Lembrando que o laboratório ele é coordenado pelo professor José da Assunção Barros e vinculado à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
Lembrando também a questão da lista de presença, peço que vocês assinem a lista, preencham todas as informações corretamente. Os certificados serão enviados entre 10 e 15 dias, mais ou menos. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente. Pedir também que continuem acompanhando as nossas redes sociais, as nossas publicações, nosso canal no YouTube. Esse curso ele estará completo no YouTube nos próximos dias, então quem perdeu uma aula ou quem não conseguiu se inscrever vai conseguir acompanhar desde a primeira até a aula de hoje. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos aqui. O laboratório agradece demais todos os inscritos, todos os ouvintes. A gente também agradece muito ao Igor por essa organização. Agradeço muito também à professora Vitória. Eu entrei em contato com a senhora a primeira vez, né? Acho que foi eu que mandei o e-mail, conversei com a senhora. Foi um prazer. Prazer é meu, Marcele. Vê-la hoje. Agradeço também ao Matheus, que está aqui dando apoio a gente hoje. E peço que vocês continuem nos acompanhando nas nossas redes sociais e nos nossos próximos eventos. Bom, obrigada a todos.